Bom dia a todos, feliz Dia dos Professores. Mais um ano de experiência, mais um ano de esperança renovada de que a gente vai efetivamente alfabetizar as crianças até o final do primeiro ano. Esta sempre foi e essa é a nossa grande meta. É um prazer estar com vocês, é um prazer falar sobre alfabetização e hoje o nosso tema é o ensino da escrita. O tema já é bastante consolidado na literatura, não tem realmente conhecimentos novos, evidências novas, é um assunto que já se sabe bastante bem como fazer. Mas nem por isso é um desafio menor, é um grande desafio ensinar a escrever e, em particular, ensinar a redigir, que é o nosso tema de hoje. E a gente sempre pode, cada tema, ver novas dimensões, mesmo no nosso livro do ABC do Alfabetizador, no Alfabeto na TV, no Manual de Capacitação, no Aprender a Ler, sempre há um olhar diferente, sempre essa é uma boa oportunidade para vermos de maneira diferente aquilo que nós estamos acostumados a fazer. E é óbvio que, talvez no curto prazo ou no médio prazo, a inteligência artificial vai nos ajudar também a ensinar melhor, vai ajudar o aluno a aprender melhor, a escrever, a redigir. Mas ainda não chegamos lá, ainda é um momento que o aluno depende muito de você, depende muito do professor. Quais são os desafios da alfabetização? Desafios de hoje e de sempre. Primeiro são os pré-requisitos, não é? O aluno tem que saber primeiro ler. A escrita é o reverso da leitura, e ela é mais complexa. Além disso, o aluno tem que ler com fluência, porque é lendo com fluência que ele vai construir repertórios de leitura, ele vai ter ideias sobre as quais pensar de maneira mais adequada. E também vai ter modelos mais consistentes de como é um texto escrito. Além disso, ele tem que aprender a escrever a caligrafia ou a digitação, no caso dele, até aprendendo a escrever diretamente no computador, mas ele tem que ter fluência nessa escrita para que o ato de escrever físico, o ato físico de escrever, não fique no meio do caminho, não turve a sua atenção. E é importante, não é, que ele escreva de forma fluente, legível ou correta no caso da digitação. Quais são as questões conceituais que se coloca para o professor em relação à escrita? Bom, a primeira delas é que o texto escrito, diferentemente do texto verbal, isso aqui que eu estou falando, ele é um monólogo, ou seja, ele não é um diálogo. Você fala para alguém, que é diferente de falar com alguém. E por isso, ele precisa de ser planejado. A fala é espontânea, ela vem, ela reage. No seu discurso que você faz, numa fala, numa conversa. O texto escrito ele tem que ser planejado. E ele pressupõe regras, as regras da escrita, as regras da caligrafia, as regras da ortografia, as regras da sintaxe, as regras da disposição da palavra no texto. E, sobretudo, ele pressupõe uma organização. Ou seja, o texto tem que ser coeso e coerente. Tem que dizer o que dizer de uma forma fluida e de uma forma que o outro compreenda. E o desafio principal para o aluno, sobretudo um aluno aprendiz, uma criança de 7 anos, 6, 7 anos, é uma passagem da linguagem oral, aí, então, a menina foi, etc., dessas frases curtas e separadas uma da outra, para uma linguagem escrita, uma linguagem mais fluente. Então, não são desafios triviais, e são desafios que o aluno tem que ir superando um a um para adquirir o comando dessa nova habilidade. O progresso é lento, mas é um progresso notável que ocorre ao longo do primeiro ano e, sobretudo, entre o primeiro e o segundo ano. Eu vou mostrar para vocês, né, dois exemplos de texto. Um texto típico do que seria um aluno ao final do primeiro ano, depois um texto típico do que seria o aluno ao final do segundo ano. Observe com atenção nesse texto que vocês vão ver, né, como o aluno articula as ideias, como o aluno escreve quantas palavras, o tamanho das frases, as frases mais complexas. Tudo isso vocês vão ver que é típico desse texto de um aluno ao final do primeiro ano. O aluno do final do primeiro ano deve ser capaz de escrever um texto mais ou menos com essa complexidade. Já
O slide seguinte mostra um texto típico do aluno ao final do segundo ano, né? Observem que ainda é um texto simples, mas é um texto um pouco maior, um texto que tem mais frases, as frases são maiores, as ideias são muito mais articuladas, tanto que você vê já que tem parágrafos aí com muitas palavras, com muitas frases, com muitas ideias. Agora vejam os dois textos juntos. Né? Você vai comparar, então, na primeira ideia, do lado do segundo ano, e como que essa ideia é muito mais expandida ao lado do terceiro ano. A gente está falando do segundo e terceiro porque é o início do ano seguinte, quando foi feito o teste. Não é? A segunda ideia lá do meu quarto é azul e rosa, tem uma cama. Vejam quantas palavras, quantas ideias e quantas frases a mais o aluno já é capaz de escrever no ano seguinte. Por que eu estou dando esse exemplo? Para vocês mostrar, vocês entenderem, primeiro, o que é possível fazer, e o segundo, como que efetivamente nós podemos, objetivamente, entender se o aluno está progredindo e como avaliar esse processo. Lá no texto do primeiro ano, aparece muitas vezes, né, a palavra eu, né, tem 11 vezes o verbo é, foi, tem, verbos muito simples, que não exprimem muito movimentos, não é? Quanto no segundo ano, essa linguagem já é muito mais sofisticada, muito mais elaborada. Então, esse é o nosso desafio, maior no primeiro ano, mas que permanece sempre na escola, não é? Como levar o aluno a começar a redigir e como o aluno aprimorar esse processo de redação. Eu vou usar aqui, nos próximos minutos, alguns exemplos do nosso livro Aprender a Ler, né? Como eu já disse, não há muita novidade conceitual, teórica, empírica sobre isso, então o que a gente tem que olhar é com outro olhar aquilo que a gente já faz há algum tempo, né? E eu vou pensar aqui alguns três momentos no final do primeiro bimestre, no final do primeiro semestre e no final do ano, para vocês refletirem a respeito da progressão, do tipo de atividade que a gente consegue dos alunos, do tipo de atividade que nós precisamos de fazer para que o aluno atinja esses níveis de redação, né? Então, no final da unidade 1, aí, final do segundo mês de aula, mais ou menos, né, veja aí os tipos de exercício que o aluno deve fazer, né? De enumerar, de contar verbalmente a história, de dar pistas, né? Eu gosto mais, em seguida, outra coisa, né? Fazer listas, contar histórias a partir de cenas familiares, né? Então, vai contar, por exemplo, no slide seguinte, né, a história da aula. Primeiro vem isso, em seguida, a partir daí, etc, né? Depois, lá na página 52, né, no próximo slide, né, em que ele tem que contar verbalmente uma história, né? Então, o professor pode escrever, o aluno pode copiar, ou pode recortar, né? Aí, no final, né, do primeiro semestre, já temos uma fase intermediária, né, em que tem que contar a história aí do Chapeuzinho Vermelho, identificar os detalhes formais, né, que ele pode reproduzir, né? Então, enfim, você já vai, através de perguntas e respostas, guiando, orientando o aluno para ele ser capaz de elaborar uma história de maneira mais elaborada, né? Nesse exercício 30 aí, em que ele tem um desafio maior, e obviamente a cobrança será maior, de repercutir. Ele pode escolher a ordem que vai contar a história, mas ele tem que dizer coisas, né, mais adequadas, mais detalhadas, mais elaboradas, né? E aí, mais para frente, ao longo do ano, né, vão apresentando outros desafios, né, lá mais para o final do ano. Veja essa atividade proposta, por exemplo, em que o aluno, né, vai contar, vai convencer a diretora de alguma coisa. Então, você pode, por exemplo, dividir os alunos em grupo, cada grupo vai ficar responsável por redigir um pedaço da tarefa, né? Um vai explicar o que é que se quer, o outro vai apresentar as razões para a diretora, né? Os outros vão apresentar as razões que a turma tem, enfim, já são desafios muito mais elaborados, né, que com a ajuda do professor, da professora, as crianças são capazes de fazer algo que é mais do que trivial, não é só pegar o lápis e colocar alguma coisa no papel, né? Ou mesmo a última tarefa do ano, né, que é o convite, que é uma tarefa bem mais elaborada, em que se pede que o aluno elabore, identifique os lugares certos, use a linguagem correta, né, disponha o texto no papel de forma adequada, enfim, todo um conjunto de habilidades de escrita, né, não apenas da redação, mas da apresentação, que o aluno já deve ser capaz de fazer de uma maneira muito mais bem elaborada. Então, isso aí para mostrar a vocês
a sequência, não é, as dificuldades crescentes e o tipo de desafio razoável que nós podemos esperar que o aluno atinja e os instrumentos que estão lá no livro, não é, que ajudam o professor progressivamente a ajudar o aluno a atingir esses objetivos. E o desafio sempre maior não é o que fazer, é como fazer. E eu vou mostrar para vocês também aqui agora, né, dois trechos de um vídeo do Alfabeto na TV, que foi um programa que nós fizemos durante a pandemia, e que nos ajuda a mostrar exatamente dentro de uma sala de aula como é que o professor faz isso, né? Então, vocês vão ver, o professor vai planejar a redação e observem atentamente nesse vídeo como ela apresenta a tarefa, né? No caso, a tarefa, os alunos vão ter que elaborar as regras, os combinados da escola, como ela conversa com os alunos, como ela chama atenção para os aspectos relevantes da tarefa que eles vão fazer, né? E agora observe a linguagem dela, ela não usa a linguagem infantil. Os alunos vão fazer um texto infantil, eles têm 6, 7 anos, mas a linguagem da professora não, é uma linguagem correta, sem concessões, ela está modelando, dando exemplo, né? Como é que a gente pensa, como é que organiza as ideias, né? É claro que os alunos não vão escrever da forma como ela está falando, mas eles estão entendendo de uma forma mais complexa e vão traduzindo aquilo na habilidade, na linguagem deles, para produzir um texto. Então, vamos ver como é que a professora opera. Língua Portuguesa. Livro C. Redação. Lição 1. Aula 1. Bom dia a todos! Muito bem-vindos ao nosso curso de Redação. O meu nome é Patrícia Battitucci. O meu nome se escreve assim, Battitucci, com 2 Cs, mas se pronuncia assim, Battitucci. É um nome de origem italiana e em italiano o som T se escreve com 2 Cs. Cada língua usa as letras de maneira diferente para escrever. E por falar em escrever, este nosso curso é exatamente sobre isso. Redação. Nós vamos aprender a escrever. Eu sei que nesta turma há muitos alunos e aqui comigo estão o Alfa e o Beto. Eles são nossos velhos amigos, estudiosos e muito brincalhões. Eles participam bastante das aulas. E você? Qual é o seu nome? Você gosta de ler? Gosta de escrever? Então venha conosco, tenho certeza que você vai gostar. Redação. Vocês já leram esse texto, não foi? Vocês se lembram do assunto? Isso mesmo, Alfa, regras da escola, norma para as pessoas conviverem, o que todos precisam respeitar. E vocês se lembram quem era o autor desse texto? Autor? Esse texto não tem autor, não é mesmo? E por que será que ele não tem um autor? Será que ele caiu das nuvens? Veio do espaço? Será que algum ET deixou o texto por aqui? Claro que não. Colégio? Muita gente ajudou. Isso mesmo, Alfa. Ele é um texto produzido em grupo. Muitas pessoas são ouvidas e no final uma pessoa escreve. Mas ela não é o autor. Autor é quando uma pessoa cria um texto, organiza as ideias. Num texto como esse aqui, há vários autores e no final uma pessoa escreve. Mas o importante aqui é entender esse texto. Será que daria para escrever esse texto de uma outra forma? Mais simples? Vocês já estão no 4º ano, não é mesmo? O que vocês já estudaram sobre esse tipo de texto? É um texto do tipo procedimento. Ensina algo. O gênero é normas, regras. E existem outros tipos de texto de procedimento? Eu vou dar uma dica. Vamos olhar no sumário? Vocês já deram uma espiadinha no nosso sumário? Vamos ver? Entendi. Normas, instruções, jogo. Isso mesmo, Alfa. Existem diferentes gêneros. Texto de procedimento. Normas é um deles e é o gênero usado no texto dessa leitura. Instruções é um outro. Será que nós podemos reescrever esse texto na forma de instruções? O que será que a gente precisa saber para decidir isso? Instrução é como fazer.
não serve. Excelente, Beto. Instrução é como fazer. São as orientações. Ou são informações organizadas como orientações de um jogo. E por que nós não podemos escrever as normas dessa forma? Porque fica esquisito. Instruções dizem exatamente o que fazer e como é para fazer. Como vocês viram nesse vídeo, não é? Os alunos leram o texto, conhecem o assunto, eles fizeram as regras, a professora ajudou a colocar as ideias no papel, e agora, no próximo vídeo, vocês vão ver como a professora vai ajudar os alunos a organizar as ideias. Né? Observem como que ela usa os 3 critérios para ajudar os alunos a ordenar essas ideias. Né? Então, nessa fase, o que é importante o professor fazer? Ajudar os alunos a pensar, ajudar os alunos a organizar as ideias e colocar-se na posição do escriba, porque os alunos não têm tempo ainda de articular ao mesmo tempo a ideia e o controle do lápis, da ortografia, da caligrafia e tudo isso. Então, vamos ver o que aconteceu. Redação. Vamos ver como ficou. Vamos verificar se fizemos corretamente? Vamos ver primeiro os itens referentes à sala de aula. Nós vamos conferir para ver se todos os itens estão aqui. Aqui nós temos 7 itens. Vamos ver? Ter atitude de participação durante as aulas, ouvindo com atenção e respeito as reflexões feitas pelo professor e pelos colegas, pedindo a palavra sempre que quiser opinar. Aproveitar ao máximo o tempo das aulas para o desenvolvimento das atividades escolares. Evitar atrapalhar a turma, prejudicar os colegas ou as atividades desenvolvidas. Sair da sala ou entrar em sala somente por motivos inadiáveis e com autorização prévia do professor. Não se ocupar durante as aulas com atividades estranhas às mesmas. Não mascar chicletes, chupar balas ou pirulitos durante as atividades escolares. Possuir e trazer para a sala de aula o material necessário ao acompanhamento das aulas. Todos eles se referem à sala de aula, correto? É isso mesmo, 7 itens e todos têm a ver com os comportamentos em sala de aula. Escola. Agora nós vamos ver se todos esses itens se relacionam à escola. Vamos conferir? Vamos ver. Ser pontual na chegada para o início das aulas e na entrega de trabalhos e atividades. Dedicar-se conscientemente aos estudos e fazer os deveres de casa determinados pelos professores. Respeitar as autoridades dos diretores, professores, especialistas de ensino e demais funcionários da escola. Corresponsabilizar-se pela limpeza e conservação do ambiente, do mobiliário, de todo o material e dos bens de uso coletivo. Responsabilizar-se financeiramente pelos prejuízos causados em espaços e materiais da escola. Usar uniforme em todas as atividades escolares, inclusive na pesquisa de campo e dias de formação e convivência. Sim, todos se referem à escola e são todos muito importantes, não é mesmo? Vida. Contribuir para criar um clima de fraternidade, paz, colaboração, respeito e participação. Observar e respeitar as normas de conduta, compatíveis com os valores morais. E esses? Será que eles se aplicam só à escola? Ou eles se aplicam a tudo que a gente faz na vida? Tudo que a gente faz na vida. E na escola também. Isso mesmo. E será que nós podemos reorganizar essas normas? Ou poderia estar assim tudo junto? Junto como? Entendi. O que começa com não. Isso mesmo, meninos. A gente começa com o positivo ou com o negativo? Qual é o melhor? O que vocês acham? Melhor começar pelo positivo. Eu também acho. Então vamos ver como fica. Vamos ler para ver como ficou interessante? E os outros itens, precisamos mudar a ordem? Agora eu tenho mais uma pergunta. Qual é? Como deve ser a ordem? Vamos começar? Vamos ver como está? Sala,
escola, vida. Ou vamos fazer ao contrário? Qual vocês acham que seria melhor? Que critérios podemos usar para decidir? Vamos pensar juntos? Isso mesmo, pensar. O que seria um critério para decidir uma ordem? Isso mesmo, Alfa. As normas são para a escola, normas para os alunos. Então faz sentido começar. Primeiro as normas para a sala de aula, e depois para a escola, e depois para a vida. Viram como a gente conseguiu reescrever essas normas? Ficou mais fácil de entender. Isso. Se a gente quiser, podemos separar e colocar essas normas da sala, as outras no quadro da escola. E para todo mundo lembrar sempre. E, sobretudo, para todo mundo respeitar, não é, meninos? Como é que é mesmo que o rei falou para Alice? Chegar no fim e parar, não é mesmo? Então, como eu havia comentado, né, os alunos são capazes efetivamente de produzir ideias e textos, são capazes de fazer isso de forma muito mais avançadas, né, do que poderiam fazer sozinhos. Né? E aqui a questão de divisão de tarefas. Qual que é a tarefa do aluno? Pensar, organizar as ideias. E qual a tarefa do professor? Que é ajudar os alunos a fazer essa orquestração, funcionar como escriba e ajudá-los a contemplar, então, esse resultado. Então, nesse final aqui dessa minha breve fala, dessa breve reflexão de como nós podemos efetivamente ensinar as crianças a redigir, né, eu vou apresentar alguns outros exemplos adicionais de atividades que vocês podem e devem fazer também, sobretudo para ajudar aqueles alunos que estão ficando um pouco para trás, que não estão acompanhando no ritmo que você espera. Né? Então, uma atividade importante, copiar, cópia. Né? Copiar palavras, copiar listas, copiar frases, copiar pequenos textos. Isso sempre é uma atividade muito útil, que você pode criar diversas oportunidades no dia a dia para que isso seja relevante, que não seja apenas uma tarefa mecânica. Uma outra atividade, juntar frases. Né? O aluno falou qualquer coisa, você aproveita aquele ensejo, coloca no quadro. Maria riu, João riu. Vamos juntar frases? Maria, João riram. João e Maria riram. Né? João gosta de ler. João gosta de ler, então vamos escrever. João gosta de ler. Maria gosta de ler. Vamos juntar as frases. João e Maria gostam de ler. E assim você vai colocando frases cada vez mais complexas, dependendo dos níveis dos alunos da sua turma, para que eles sejam capazes de fazer, refletir, observar como é o processo de tornar as frases mais complicadas e, portanto, exprimir ideias mais complexas por meio de frases escritas. Outra atividade que nós recomendamos muito, tanto oralmente quanto por escrito, é espichar as frases, né, e ver as palavras, as diversas partes do discurso caindo dentro de uma frase com sentido. Macaco. Quem mais sabe a palavra? Macaco preto. Ótimo, muito bem. E aí? O macaco preto caiu. Opa, melhorou. Macaco preto caiu no chão. E aí? Quem faça o próximo? Então, reler a frase, sempre com sentido, encaixando as palavras no lugar certo, quanto necessário. Né? O velho macaco preto, o velho e cansado macaco. Vocês vão explorando o aluno para ele ir entendendo, né, de maneira sempre lúdica, sempre interessante, como enriquecer as frases e como que as palavras têm um lugar certo para cair dentro da frase. Né? Uma outra é juntar frases ou parágrafos para compor uma história, né? E você pode fazer isso por meio de recortes, ou quadro negro, ou audiovisual, como lá os seus recursos tecnológicos. Né? E numa fase mais complexa, você, sobretudo, rever, que é a parte mais penosa. Né? Escrever é fácil, criar. Agora, o penoso é rever. Né? Isso está bom? Isso está coeso? Isso está claro? Né? Identificar a ideia central. Aqui, a ideia central desse texto, convidou mesmo, está tudo aqui. Né? As partes estão todas, o princípio, tem meio, tem fim. Né? Os parágrafos, no caso de um texto, estão corretos, cada um tem uma ideia. Né? Então, todas as atividades muito importantes, sempre pegar 1, 2 exemplos, coloca no quadro, coloca no slide e vai analisando. Porque esse exercício de reflexão comentada, é que vai ajudar os alunos a adquirir essas capacidades de metacognição, de refletir sobre aquilo que fazem, e não apenas pegar o lápis e colocar qualquer coisa no papel. E, né, a última fase também importante, que é a fase de corrigir, aqui já mais as questões formais da linguagem, letras maiúsculas e minúsculas, a pontuação, a ortografia, né, sobretudo usando as nossas técnicas de identificar explicações plausíveis para aquele erro, né, e querer
cada vez melhor. Então, esses são tipos de algumas estratégias que você pode usar em paralelo à atividade de redação para ajudar os seus alunos a escrever cada vez mais, sempre e cada vez melhor. O importante do professor é o papel inicial da modelagem, do planejamento, de ajudar a pensar, organizar, e depois o feedback, sempre o feedback para encorajar, para ajudar, para mostrar maneiras melhores ou alternativas de expressar a mesma coisa. E tudo, né? Quer dizer, como é que resume essa história? Como é que resume essa palestra? Como é que resume as orientações para ensinar a escrever? Então, o primeiro é ler. Ler, ler muito, ler sempre. O segundo conjunto é escrever. Escrever, escrever muito, escrever sempre. De que forma? Todas as formas. Cópia, ditado, né? Parafrasear, fazer listas, pichar frases, fazer títulos, né? Fazer pequenos textos escritos, verbais, fazer descrições, coloca um quadro bonito, ajudar o aluno. Vamos ver aqui do lado de cá o que tem, agora no meio, agora à direita, da direita para a esquerda. Vamos fazer um movimento, pode ser uma sala de aula, uma floresta, uma paisagem, um quadro, descrever as cores. Ajudar a criança a ter um princípio de ordenação e, seguindo aquela ordenação, plastificando isso no texto. E, como professores, né, estar sempre alertas para diagnosticar dificuldades. Onde é que está emperrando? É na leitura, é na escrita, é em ter ideias, é organizar ideias, é transformar a ideia no texto. E para cada aluno, para cada grupo, dar mais daquilo que ele carece mais. Então, é importante, né, vocês utilizarem textos ricos, variados, boas leituras. Aqui tem um exemplo, né, na nossa coleção de leituras do Instituto Alfabeto, né, que tem textos muito adequados para crianças, e que textos desse tipo ajudam muito o aluno, né, encorajam o aluno a produzir coisas que, nesse nível dele mesmo, bem elementar, ele já é capaz de fazer. Então, o tema redação, muito oportuno sempre, né, é o nosso grande desafio, depois que ensinamos o aluno a decodificar, é o grande desafio, mas é algo que nós podemos fazer, sabemos fazer, vocês têm todos os instrumentos para fazer isso, e, afinal, né, é de desafio que nós vivemos, é para isso que nós somos professores. Parabéns para vocês, parabéns para todos nós. Muito obrigado.